do próximo Big Brother Brasil mobilizou o público e esse é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A gente vai conversar sobre esse assunto com o psicólogo, professor da Estácio BH, Fabrício Ribeiro. Professor Fabrício, obrigada por estar conosco aqui no Big Day e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos vocês. Adriano, vamos aí falar um pouquinho de BBB, né? Confesso que eu também não acompanho muito, não. Boa noite, professor. Pois é, às vezes não tem nem tempo, né, professor? A gente sabe que o professor tem as atividades dentro de sala e fora de sala também, mas a gente tem condições de interpretar um pouco do que acontece, né, dentro de nós e no imaginário de todos nós e, além disso, do comportamento social, né, que nos deixa tão atraídos por esse tipo de entretenimento. O que a gente pode, a princípio, falar? O que tem nesse tipo de programa que deixa tanta gente curiosa, assim? Ou, por exemplo, é um dos assuntos mais comentados agora nas redes sociais, professor. É importante a gente pensar que o outro sempre foi interesse nosso, né? Desde que a gente caminha por essa terra, em algum momento, olhar para a vida do outro sempre foi muito importante. Mesmo porque a minha vida se constitui a partir da vida do outro. As minhas relações afetivas, de alguma forma, elas são reflexo do encontro com o outro. E é evidente que isso produz todo um imaginário na nossa vida. E o que, de alguma forma, diferencia o BBB de toda a história, né, do nosso interesse pelo outro, é a tecnologia, né? Hoje a gente tem uma interação, um modo de transmitir as informações, de criar celebridades instantâneas que nós nunca tivemos na nossa história antes, né? Então, para você criar alguém importante no século XIX, levava 100 anos. Hoje, para você constituir alguém que todo mundo conhece, leva um clique. Então, essa velocidade, de alguma forma, potencializou essa possibilidade de se interessar cada vez mais pela vida do outro. Então, o BBB, de alguma forma, mexe com esse interesse nosso que é desde sempre da nossa história, mas que agora tem essas ferramentas que aceleram esse processo e, de alguma forma, massificam esse processo muito mais que em outro tempo, né? Pensar que o BBB, quando ele começa na televisão, que era o grande meio de comunicação. Hoje ele já entra fora pela internet. Muita gente sabe do BBB não pela televisão, mas pelos recortes, pelo TikTok, enfim, por uma série de plataformas que tem a ver com a tecnologia, que tem a ver com a nossa forma de comunicação hoje. Professor, a gente vendo o comportamento do público em relação ao Big Brother Brasil, muitas pessoas assistem passivamente, claro, assim, omitem opinião, mas talvez dentro do seu próprio círculo familiar ou dentro do seu círculo de amigos, ou prefere não comentar nada, por mais que veja e diz que não vê. Enfim, a gente tem esses personagens entre o público, mas a psicologia explica o comportamento daquelas pessoas que se apaixonam loucamente pelos personagens do Big Brother, gastam dinheiro por eles, fazem viagens, enfim, até brigam com familiares diante de uma discordância por causa daquela pessoa que ela nem conhece. Sim, olha, isso é interessantíssimo, né? A gente, à medida que vai constituindo a nossa vida, nós vamos criando modelos, né? Modelos de pensamento, modelos de afeto, modelos ideais, né? E esses ideais, muitas vezes, encontram no corpo dessas pessoas um modo de se realizar. Então, essa pessoa que está na televisão, em alguma medida, por um efeito transferencial, né, assim, de afeto, ele conecta com algo que é bem íntimo dessas pessoas. Então, assim como nós já tivemos, né, pessoas apaixonadas por personagens de livro, né, hoje a nossa relação ela é atravessada por esses personagens da internet. Né, hoje a gente tem aí uma avalanche de influencers, né, que são pessoas que, de certa forma, de fato influenciam, às vezes uma parcela pequena da nossa sociedade, mas de fato influenciam. Então,
quando esse sujeito ele olha para a televisão ou olha para as telas, né, onde ele de alguma forma ele vai acompanhar essas pessoas, ele projeta nessas pessoas algo que é do ideal dele, do ideal de beleza, do ideal de sucesso, dos ideais de alcance na vida, daquilo que aquele sujeito de alguma forma toca algo do desejo dele. Há pouco tempo atrás aí, a gente estava com a questão da Mega Sena, né? O que as pessoas iam fazer com a Mega Sena, né? Com esse dinheiro. E em alguma medida, o BBB é uma Mega Sena, aquele sujeito que de alguma forma, seja por mérito, seja pelo percurso, enfim, por todo o processo que o BBB constitui, ele consegue ter um lugar que ele vai mexer com o emocional de todos aqueles que estão acompanhando. Então, a psicologia, de alguma forma, olha para esse fenômeno enquanto um fenômeno de grupo, né? Assim como na empresa, há que se esperar que os funcionários eles se identifiquem minimamente com o seu chefe, no BBB esse processo também vai acontecer. Um processo de identificação, de idealizações e, por que não dizer, das nossas fantasias, né? Né? Isso também vai estar presente nessa relação de quem está vendo, né, com quem está lá, de alguma forma, dentro desse reality show. Agora, o que me chama a atenção, professor, hoje a gente acompanhou toda a mobilização, né? Não só dos nossos leitores, dos nossos ouvintes, de todos que acompanham o portal de O Tempo, todos querendo saber quem são, né? Os participantes, quais são as características de cada um deles. E à medida que eles iam sendo divulgados, né? A gente observava algumas reações. Por exemplo, nossa, ela é chata. Nossa, que cara de arrogante, né? Então, alguns julgamentos começaram a surgir. Nossa, que bacana a história dela, deve ser legal. Não, mas essa aí deve ser chata demais. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, desse julgamento, poxa, porque foram menos de 30 segundos que a pessoa apareceu no vídeo e falou sobre ela e já despertou no público, né, todo esse julgamento. Isso, inclusive, acontece na nossa vida cotidiana. A gente cotidianamente encontra pessoas que a gente faz pré-julgamentos, né? Uma pessoa que até, se você se aproximar dela, ela pode ser muito legal, muito interessante, mas ali por um aspecto físico ou por uma questão de posição ou de um jeito de falar, tem algo ali que atravessa essa relação que a minha interpretação vai ser negativa. Então é muito interessante isso aparecer também nesse meio de comunicação, que é um meio de comunicação de massa. Então você vai encontrar centenas de milhares de pessoas olhando para aquele personagem e cada uma dessas pessoas provavelmente vai ter uma interpretação que é singular desse sujeito. Então, ao mesmo tempo que nós vamos encontrar aquela que de cara já acha feia, horrorosa, metida, nós vamos ter uma legião de pessoas apaixonadas, né? Então, é interessante pensar isso, que há uma característica que é de cada um de nós que a gente acaba depositando nesses personagens, né? Então, essas pessoas que estão lá no BBB, de certo modo, evidente que elas são sujeitos, têm a subjetividade deles, têm a história deles, mas pela exposição que eles têm, eles acabam guardando de cada um de nós algo que da nossa singularidade. Eles são uma espécie de receptáculo daquilo que é mais íntimo e que só aparece nesses fenômenos de massa, como é o BBB, por exemplo. Agora, eu imagino como devem estar preparados aqueles que estão confinados, né? Para tanto julgamento, né, professor? Porque a exposição é demais, é muita, né? Então, ao mesmo tempo que há essa identificação, há também essa falta de identificação. Então, tem que estar preparado para tudo, né? Ali, de algum modo, né, é uma potencialização disso que a gente vive no mundo cotidiano. Evidente que há também muita coisa lá que está fora do nosso mundo cotidiano, isso acaba atrapalhando a percepção de cada um deles, né? Então, muito provavelmente, isso
já foi notícia, né, em outros realities, né, como BBB, de pessoas que tiveram atitudes que eu acho provavelmente que, se elas tivessem no cotidiano delas, na vida cotidiana delas, muito provavelmente elas não teriam aquela reação. Então, de alguma forma, está confinado, produzindo aquelas relações que são, de certa forma, artificiais, mas elas são muito intensas, e não quer dizer que elas não são reais, né, que uma pessoa que tem um afeto pela outra, não, aquilo ali é coisa, invenção. Não tem nada de invenção. Acho que tudo que eles vivem ali, de alguma forma, tem um quê de verdade, né, um ponto de verdade de cada um deles. E é difícil estar preparado para isso, porque eles vão estar... Alguns até têm estratégias, dão conta ali de sustentar uma certa posição, né, de entender... Eles gostam muito de usar a palavra jogo, né, essa palavra é muito interessante mesmo, né, porque viver junto é saber viver o jogo de viver junto, e é evidente que dentro do BBB o jogo de viver junto é outro. Né? Porque ali é uma disputa, tem uma série de questões imaginárias que vão se potencializar, os nervos, né, também vão se potencializar, porque é uma convivência muito consistente, né? A gente vive isso com a nossa família, tivemos essa experiência, né, na pandemia, como que várias famílias tiveram problemas que nunca aconteceram na história delas, porque potencializou essa convivência, que alguns casamentos não foram feitos para acontecer no horário comercial. Por quê? Porque esse casal, eles casaram, mas iam trabalhar e só encontravam à noite. E com a pandemia, eles tiveram que muitas vezes conviver durante todo o dia. E essa convivência, ela não é simples. Ela é muito difícil. E eu acho que o BBB, de alguma forma, interessa muito as pessoas também, porque ela potencializa essa divergência que está posta no cotidiano, mas que, de alguma forma, a diversidade do cotidiano acaba diluindo. Né? Então, aquelas brigas, aqueles afetos, aqueles amores, eles são potencializados por uma convivência que é artificialmente condensada, né? Porque é um programa de televisão. Então, alguns eu vejo que tem um certo preparo mesmo, você vê que tem uma posição mais crítica, né? Estão ali de alguma forma se colocando de um modo mais comedido, mas é difícil ter um preparo para isso. Professor, a gente agora falando um pouco sobre a pressão psicológica na qual os participantes estão expostos. Por exemplo, a decoração da casa, a gente estava até comentando aqui na redação ao longo da tarde, a decoração da casa é toda feita, baseada nos contos de fadas, assim, nas fábulas infantis. Então tem representação de taberna, representação da Branca de Neve, Poço dos Desejos e várias outras fábulas que a gente conhece desde a infância. E claro, é um universo assim para submergir realmente os participantes. Isso faz diferença no psicológico deles, assim, os obriga a desconectar com o universo aqui fora? A intenção dessa decoração tem um pouco a ver com essa necessidade de romper com o mundo aqui fora, para que eles possam, de alguma forma, sofrer os efeitos desse confinamento. E aí, de fato, acontecer aquilo que o jogo deseja, que é essa proliferação, né, essa potencialização daquilo que já acontece aqui fora, mas dentro desse ambiente mais ou menos controlado, e aonde eles têm uma intenção, né, de fazer com que aquilo que é da subjetividade, que interessa, né, ao público, que são as brigas, que são os amores, que é o movimento, né, que é isso que atravessa a nossa vida também, né, nada mais entediante para a gente do que um dia igual ao outro, né? E os nossos dias, eles se parecem um pouco, mas eles têm muitas diferenças. E eu acho que, de certa forma, essa potencialização, ela faz com que isso apareça com mais vigor nesses programas de reality show. É uma mostração, né? Na verdade, ali é uma grande mostração de como que é difícil ser quem a gente é aqui fora, né? Só que em condições de pressão e temperatura muito mais elevados, né? Com certeza.
O assunto mobiliza mesmo, e aqui os nossos ouvintes fazendo perguntas, viu, professor? E aí eu trago aqui a pergunta do Daniel Afonso, lá do bairro Floresta. Pergunta para o professor, Adriana, pelo seguinte, aí ele coloca aqui o exemplo da Grazi, que hoje é atriz, a Grazi Massafera, que participou também do Big Brother, né? O nosso ouvinte, o Daniel, diz que praticamente são poucos participantes que se tornaram intelectuais, por exemplo, de alguma importância, né, para a sociedade. Eu me lembro aqui do Gil, né, que é economista, que hoje tem um quadro que fala sobre economia. A gente tem também, né, o Jean Willis, né, que se tornou político, enfim. A gente tem algumas personalidades que, de certa forma, ganharam notoriedade e trabalham, né, no dia a dia com algo, né, de maior expressão. Mas a maioria vive como subcelebridade. Esse é o termo que utiliza aqui o Daniel Afonso, que também é professor. Ele pergunta se isso é da cultura brasileira, se é da nossa cultura. Por exemplo, participar de um programa, atingir um grau de conhecimento e continuar alimentando aquilo, né? Vivendo como ex-BBB, por exemplo. Isso é da nossa cultura de massa, né? Nossa cultura de consumo, né? Então, de alguma forma, aquelas pessoas que estão lá no BBB, elas também são uma mercadoria. A gente está ali consumindo aquelas pessoas. Elas estão ali de alguma forma se expondo, né, mostrando aquilo que as caracteriza, os seus males, os seus benefícios, e quem está ali vendo está consumindo isso. E evidente que essa exposição, ela de certa forma, ela pode agregar na vida de cada uma dessas pessoas. E pelo exemplo que ele traz, né, com alguns poucos BBBs, conseguiram de fato aproveitar isso, porque de fato é difícil aproveitar, porque é um programa feito para ser consumido e, enfim, essas pessoas não entraram lá para se tornarem alguém muito relevante para a sociedade brasileira. É um entretenimento, né? Mas algumas dessas pessoas, por características muito singulares, conseguem de alguma forma achar um gancho, algum lugar que vão acolher e vão ser reconhecidas de alguma forma como alguém que pode continuar numa carreira, etc. Isso acontece com os BBBs, isso acontece com os cantores, isso acontece com os atores, isso acontece em muitas profissões, né, onde a exposição pode ser um meio de potencializar o seu trabalho. Isso no BBB não é diferente. Acho que isso no BBB isso é mais frequente porque eles são objetos de consumo. Então, eles não estão lá para durar, né? Assim como no capitalismo, de certa forma, eles estão lá para serem consumidos e que venha a próxima atração. Então, de fato, não é feito para durar. Eles não são feitos para durar. Tem um prazo de validade. Alguns duram com características próprias, muito singulares. Fabrício Ribeiro, psicólogo e professor da Universidade Estácio BH. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela aula que o senhor nos deu aqui hoje, falando dessas relações humanas.